Curso de formação de traders, aula book de ofertas. Bem, gente, ao longo desses 2 meses que a gente já está fazendo o curso, a gente veio trazendo para vocês uma série de conceitos e hoje um conceito que a gente pode tomar como conceito universal aí de negócios, né? Sempre tem a lei da oferta e da procura e essa lei da oferta e procura no mercado de ações, no mercado de futuros, é representado por negócios em livro de ofertas, né? A gente monta o interesse da compra, o interesse da venda, e ele acaba formando o que a gente chama de livro de ofertas, o book de ofertas, tá certo? Assim como todas as outras aulas, o objetivo dessa aula aqui não é trazer inicialmente o que é o book, e sim plantar uma semente conceitual do que é, para vocês começarem a olhar. Quem conhece o trabalho que eu e o Aliakin estamos realizando já ao longo do tempo, vocês vão perceberem que a gente vem se aprimorando cada vez mais em relação à dinâmica do mercado, vamos dizer assim. E hoje, quando a gente tem alguma referência em relação ao que o mercado pode fazer, a gente sempre tenta ver qual é o interesse do comprador, qual é o interesse do vendedor, né? E quando a gente olha o book, isso é representado em volume financeiro, dinheiro. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está maior na venda, o dinheiro está maior na compra, quem é que está comprando, quem é que está vendendo, tá certo? Vamos pegar agora aqui do começo. O objetivo dessa aula vai ser como nas demais aulas, né? Então, para que vocês consigam absorver o máximo, a gente colocou aulas pontuais, como aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, teoria de Dow, Elliott Wave, tempos gráficos, indicadores, gerenciamento de risco, Fibonacci. E esses conceitos, eles têm o objetivo de abrir a mente, fazer vocês observarem certas coisas que vocês não observavam. Ou, se observavam, não davam tanta importância. Se davam importância, seguir esse caminho, que é por aí mesmo que a gente vai conseguir extrair dinheiro. Lembre-se, o nosso objetivo aqui não é ensinar leitura de book e ver escala de preço em 1 centavo e falar para você que tem 100 papéis comprando em determinada casa ou 200. É você conseguir tirar uma vantagem. Então hoje a ideia é vocês entenderem como é que funciona a psicologia do book de ofertas. Não entender como que eu vou tradear book de ofertas. Eu quero que vocês entendam hoje o conceito por trás de colocar uma ordem na frente de um lote grande, entrar na frente de um lote grande, por que se faz isso. Tem um conceito, tem uma questão prática e técnica que é o seguinte: quando a gente pensa em book de ofertas, você está olhando o interesse das pessoas. É como se você tivesse um carro muito bacana e só existisse esse carro, por exemplo. E todo mundo está de olho no seu carro. Então, assim, se você quiser vender o teu carro, provavelmente vai aparecer diversos compradores. Mas para quem que você vai vender realmente o seu carro? Sempre para quem pagar mais caro. Então você vai ver, por exemplo, o preço do seu carro, vai ver que um paga 1, o outro paga 2, o outro paga 3. Sabendo que você tem um comprador a 3, você jamais entregaria 1, tá certo? Essa dinâmica ela vai funcionar também para o mercado de ações, para o mercado de futuros. E a gente vai precisar trazer isso para a nossa rotina. A forma de pensar como que o preço vai se mover. Eu vou mostrar agora aqui na minha tela um gráfico. Ó. Então, pensem no dólar hoje aí, né? Acabou que o dólar fez o ajuste ali perto de 44, tá certo? E o interesse era baseado numa notícia, né? E de repente a notícia saiu. E aí o que aconteceu? O dólar veio caindo de 54, que é a máxima, e fechou a 9,4 aí, como vocês podem ver. A informação que a gente vai tirar do book de ofertas
ela não é igual a do gráfico. Do gráfico a gente sabe que dentro dos conceitos que a gente ensinou, por exemplo, né, olhando a tela aí, a gente sabia que quando ele cai abaixo da média aqui no começo, você poderia estar tentando vender toque de média, porque seria a melhor venda possível. Então, basicamente, você tem 2 ou 3 oportunidades de venda no dólar. Mas toda vez que o dólar caiu ou subiu, isso também é representado no book de ofertas, tá certo? Antes de mais nada, eu queria agora dar uma boa noite para o meu amigo Eliak. Ele chegou aqui. Boa noite, Eliak. Seja bem-vindo. Boa noite, Igor. Boa noite a todos do curso Formação de Traders. Prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma semana, em mais uma videoaula nossa. Hoje falando sobre book de ofertas, que é algo que nós particularmente utilizamos bastante. Com algumas façanhas, obviamente, a gente vai fazer as ponderações em relação a essas façanhas e as armadilhas que também tem no book, né? Então, um bom estudo para todos nós. Eu estava reforçando com o pessoal aqui, aliás, que é o seguinte, lembrando e batendo naquela tecla que a gente precisa trazer todos os conceitos desde a aula 1 até agora e vir sempre agregando valor, né? Então, assim, você vem somando conhecimento, somando coisas que vão fazer sentido no dia a dia. Então a gente separou o que acha que é importante, passou para vocês aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5, 6. E a partir da próxima aula, que começa já em janeiro, ali no dia 13 de janeiro, a gente vai entrar para a parte de aspectos operacionais e aspectos emocionais. E aí a gente agora vai começar a fazer meio que uma maratona, porque agora a gente vai, tudo que vai ser falado é baseado em todas as informações que a gente trouxe do começo. Então, é importante que vocês vejam e revejam os vídeos para ter conceitualmente. Pô, aqui é uma venda. Por que é uma venda? Bateu na média. Quebrou linha de tendência. Rompeu o fundo, mas é o suporte do tempo anterior. Entendeu? E aí a gente agora vai começar a trazer para a prática tudo isso. O tempo gráfico, a parte de Elliott Wave, a parte dos indicadores, que sempre eles estão, assim, eu olho para o mercado, vou fazer a varredura completa do sistema, ela inclui entender se eu tenho alvo, se eu tenho gerenciamento de risco, se compensa eu pôr um contrato ou 50, se o mercado é para baixo, qual é o contexto do mercado que ele vem nos contando, se está numa retração, se não está, se o tempo gráfico maior está a favor, se o menor está contra, quando é que eles falam a mesma língua. Isso aí é o quê? São todas as aulas juntas, tá certo? O book de ofertas, né, que eu estava falando aqui para o pessoal, ele é pontual em determinados momentos. Não dá para você fazer uma operação durante um dia todo baseado no book de ofertas. Por exemplo, o book ele vai mudar. Então, ele tem pontos característicos em determinados momentos e daqui 5 minutos, quando você for olhar de novo, aquilo já não existe mais. Então, o book de ofertas ele vai dar, por exemplo, para a gente, vou dar 2 ou 3 exemplos aqui para vocês entenderem onde é que o book de ofertas vai ser pontual para a gente. Imagina que eu estou entrando para fazer uma operação de scalper, e aí eu sei que se rompeu 39 bola-bola, por exemplo, é um rompimento importante e eu quero a minha saída. Eu bato o olho no book e vou procurar no book onde é que está a concentração maior de interesse na compra. Ou seja, imagina que eu enxergue no book o seguinte, perdendo o 3900, aí eu vejo que, assim, em relação aos lotes padrões, que a gente vai chamar de lote grande, lote pequeno, você tem assim, o lote grande está no 39 bola-bola. Aí 99, 99,5, 98, 98,5, 97, 97,5 são lotes pequenos, 10, 15, 5, 10. E aí, novamente no 9,6, tem um lotão grande, que a gente considera grande. Vendo essa questão momentânea, pontual do momento, eu consigo determinar o seguinte, por exemplo, vendi no 4, vou aumentar no 0, no 3900, aonde é que eu vou sair? Eu não vou pôr minha ordem atrás do lote grande, eu vou colocar ela na frente. Por quê? Porque o lote grande ele tende a segurar o preço. Então essa é uma das funcionalidades que o book vai nos permitir. Então eu estou numa operação rápida, eu olho o book e consigo ver, olha, tem um lote grande em determinado valor. Como eu imagino que minha operação ela vai durar muito pouco tempo,
eu não quero ficar passando dificuldade. O interesse da minha operação é que ela rompeu, execute minha ordem, o dinheiro é meu, acabou a operação, correto, Kim? Perfeito. Outra utilidade para o book é você conseguir ver a velocidade e o interesse de quem toma. Por exemplo, a gente falou sobre um carro, você tem um carro que é uma raridade e de repente você põe à venda. Como é que você vai saber, por exemplo, se você fizesse no jornal, né, e anunciasse o seu carro, como é que você saberia que tem interesse em compra? Pelo número de ligações das pessoas te procuram, você está vendendo? Você está vendendo? No book a gente vai ver o seguinte, é uma compra, e aí você começa a ver os lotes grandes chegando, um cobrindo o outro. Quando ele agride o mercado, ele sempre toma lote, vai indo para frente, caminhando. Isso a gente consegue ler no book. Da mesma maneira vai ser a venda, tá certo? Então, é uma outra... você talvez não consiga fazer dinheiro com essa informação, mas você consegue entender onde está a pegada do mercado. Se o carro vai ser vendido rápido ou se ninguém tem interesse. Por exemplo, você pode estar comprado no mercado e de repente você fala, vai subir, mas você olha ali, ninguém agride, está lento. Agora, você está comprado no mercado, o cara tomou 3 pontos para cima, já bota um lote maior ainda para comprar mais caro ainda, você começa a ver o interesse. Então essa é uma outra funcionalidade que o book permite você visualizar. Da mesma maneira que a gente falou para sair de uma operação, você pode muitas vezes olhar uma região que você já sabe que no gráfico, por exemplo, é uma questão de suporte ou resistência, antecipadamente, e observando o livro de ofertas, você consegue ver a concentração de ofertas nesse ponto. E aí você consegue antecipar um movimento, que aí a gente vai chamar de uma venda de risco, uma compra de risco no suporte. O book permite isso. Então, hoje, o que vocês vão ter que ter na mente? O Kim tem uns exemplos para mostrar para a gente, e até para mostrar a funcionalidade do book, mas o objetivo não é fazer vocês ficarem craque da noite para o dia no book. A gente vai treinar isso na parte prática, e a gente também gostaria que aquelas pessoas que nos acompanham nos perguntassem, né, sobre book durante ele. O que você está vendo? Aí quando a gente vê, a gente sempre comenta, entendeu? Para vocês começarem a sentir, porque assim, quando eu falo que, de repente, hoje, por exemplo, né, eu tive um problema de manhã, eu cheguei exatamente, era 3h35 na corretora, né? Aí, vai sair um número, aí ele antes do número eu falei assim, pô, vamos ver. Aí saiu o dólar, abriu a notícia lá, ele foi a 54, voltou, quando ele voltou, eu já vi o interesse da venda, eu vendia 45, e aí eu tô ouvindo aqui o Neto falar, o ponto importante é o 30, perdeu o 30, pus stop no 40, saí no 5, deu 40 pontos com 2 contratos. Eu fiz a meta em meia hora, baseado no book. Você conseguia entender o interesse da venda e a falta de vontade de comprar, ou seja, você consegue sentir, arrepia, você sente que assim, a compra sem poder. Sim. O agressor na venda, ele vem batendo, ele coloca o lote grande na pedra para agredir, e o comprador fica com medo, entendeu? Não toma dele, porque o cara já está mal colocado. Então, esse tipo de coisa, é muito difícil eu falar isso para vocês aqui sem o book estar rolando, sem você ter uma situação real acontecendo. Porque você tem o mercado lento, de repente ele fica rápido, ele ganha interesse, e isso tudo muda bastante. Então, o objetivo hoje, gente, é que vocês entendam que o book traz muito mais do que apenas a colocação em ordem de quero comprar, quero vender. Ele mostra agressão, ele mostra, vamos dizer assim, ferocidade. A gente pode usar o termo as ordens que estão passivas, esperando para serem executadas, e as ordens que estão sendo ativas, ou seja, agressivas, né? Então, em situações de alta, é óbvio que as vendas elas fiquem paradas, né, esperando numa situação passiva a ser executada, porque o vendedor está perdendo a batalha, então ele vai ficando cada vez menos agressivo. É perceptível isso através do book. E, obviamente, numa situação como essa, o comprador ele vai estar ativo e não passivo. Então, ele está sendo ali, naquele momento, o agressor da situação. Ele está agredindo para frente, e, nesse caso, uma situação de alta. O exemplo que o Igor citou, né, foi uma venda, depois da notícia,
No instante da notícia, a gente teve ordens muito, mas muito fortes na situação ativa, né, sendo agressor na compra. Só que chegou no momento que aquilo ali chegou no talo, né, digamos assim. A água bateu no pescoço. A água bateu no pescoço. O comprador, né, que estava extremamente ativo, deixou de conseguir, né, empurrar a cotação do preço. E aí, imediatamente, o preço começa a parar e o fluxo de ordens da ponta vendedora, que até tal variação era passivo, começou a ser ativo. E aí você vai percebendo a venda crescendo, a compra diminuindo. E aí a situação passa a ser oposta. A compra ela fica esperando, quando ela agride, ela já não consegue ter força. Ela levanta 1, 2 pontos o preço, o vendedor volta de novo. E isso vai acontecendo. Agora, há um detalhe que é bem importante, o Igor comentou, né? Essas situações, né, elas são muito comuns em momentos de volatilidade maior. E quando a gente fala de book de ofertas, ele vai ser muito mais funcional num dia onde a gente está com volume e tudo mais, tá? Em dias de consolidação, se você ficar olhando o book ali, você vai encontrar ordens em todas as casas de preço ou talvez um book vazio. Mas você consegue sentir que o mercado não está igual estava ontem, que andou bastante. Você consegue ver essa diferença nitidamente. Exatamente. Então, pelo menos no meu entender e acredito que no Igor também, né, a gente consegue até diagnosticar se o movimento vai ser bom ou se o dia, entre aspas, vai ser bom, pelo fluxo de ordens, pela maneira que as ordens estão sendo posicionadas no book. E no final das contas, isso tudo num piscar de olhos pode mudar, porque as ordens podem ser alteradas, canceladas, ou até mesmo, de repente, o comprador ou o vendedor topar vender por um valor mais baixo ou comprar por um valor mais alto. Então, a leitura de book ela deve ser levada em conta com algumas ressalvas, mas como uma ferramenta de apoio que permite a gente comprar, mesmo quando às vezes a tendência é de baixa num tempo menor, e aí a gente volta para a primeira aula que a gente fez, onde a gente ensinava que um tempo menor pode romper um fundo, um topo, sem mudar a tendência do tempo maior. Em algumas situações isso é muito bacana vendo o book, porque aí você está vendo um minuto, Igor, rompendo um fundo. Você está ali focado na venda. O 5 está perdendo um fundo também, mas o 15 está chegando a um ponto importante. Aí, pelo fato do 15 estar chegando a um ponto importante, você encontra o que no book de compra? Lote grande. Um lotão de compra. Um dos trades que eu consegui gravar aqui para passar para vocês foi exatamente numa situação como essa. O minuto estava perdendo fundo. Os 5 minutos estava começando a alinhar para baixo, mas o 15 estava em cima de um ponto de suporte. E no dólar cheio, né, que vinha com uma média de 50, 40 contratos, tinha um lugar que tinha 110, 150 contratos. E ali dava para perceber, toda hora os caras se posicionando, enchia ali e parava, enchia ali, os caras cancelavam para ver se o preço chegava mais perto, daí ele enchia de novo. E observando isso, mesmo com o preço caindo, que é algo que eu até faço menos, Igor, que comprar novo fundo ou vender novo topo. Dá para fazer a operação de risco. Fiz a operação de risco usando extremamente o book, sem média móvel no vídeo, para poder passar para vocês, e só olhando o book de ofertas. E o mais legal, com stop geralmente de 1 ponto, às vezes 2 pontos, quando acha que a operação, né, ela ainda tem uma folguinha ali abaixo daquelas ordens, ainda tem um volume maior, dá para você colocar um stop de 3 pontos para fugir do violino. E isso ajuda bastante na tomada de decisão, né? Uma das coisas que as pessoas têm dificuldade é entender que, assim, eu vou falar por mim e depois eu queria que você completasse também as suas percepções, até porque isso mudou os conceitos, né? Então, assim, para mim, em determinado momento, você fica meio que assim, quando você não ganha, você fica meio descrédulo de tudo aquilo que falam para vocês, né? Então, o que me fez começar a olhar e falar, dar valor para esse tipo de informação? Vamos dizer assim, eu preciso gerar valor para que eu acredite, né? Então, a primeira informação que eu acho que todos vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: quando nós falamos em bolsa de valores, cerca de 70% do que é negociado em bolsa é day trade. Ou seja, além de nós, pessoas físicas, operando o nosso dinheiro, você tem as instituições financeiras, os fundos, entre outros, que também têm o interesse de fazer day trade. Aí você vai falar, mas por que o cara faz day trade? Ele, além do day trade, ele faz posições. Mas o que vocês têm que ter na cabeça? Que gerenciamento de risco, ou risco-retorno, é baseado em deslocamento de preço e deslocamento de tempo. Então, quanto maior o deslocamento em menor tempo, maior é o risco-retorno desse cara. Então, para um banco, ele apenas fazer day trade
é jogo, porque ele não aloca o dinheiro dele a risco. Vocês têm que concordar com a gente o seguinte: se o cara, por exemplo, hoje dormiu comprado no dólar, vamos supor que deu 5 horas da tarde, antes da notícia, o cara falou, hoje eu vou dormir comprado. Ele comprou lá 1, 2, 3, 5, 10 lotes, quantos forem que ele tinha poder. Aí parem e pensem, o valor da margem necessária para se dormir comprado no dólar, ele já é pelo menos 17 vezes maior, porque para operar day trade você precisa de R$150 de margem. Para você dormir posicionado em um contrato de dólar, você precisa de R$2.500. Por que isso? Porque o fato que pode sair da noite para o dia, ele pode ser algo muito mais exagerado, trazendo um dano maior também ou um ganho maior. Mas o que eu quero que vocês entendam? O risco de se dormir posicionado, ele é zilhões de vezes maior do que o risco de você entrar num day trade, comprar e vender. Não estou falando de ganhar ou perder o trade, mas pensem o seguinte, se eu entrar agora e sair daqui 5 minutos da minha posição, ou se eu entrar agora e sair só daqui uma semana, percebam o quanto de tempo eu fiquei exposto ao risco em relação aos 5 minutos. Então assim, como dinheiro na mão faz bem para todo mundo, o primeiro ponto que eu entendi é o seguinte, 70%, 80% das posições, principalmente em mercados mais alavancados, caso de mercados futuros, commodities, no caso dólar, índice, boi, você está altamente alavancado. Ou seja, não quer dizer que você não tenha o dinheiro, quer dizer que você está numa posição que, por natureza, ela é grande. Então, por exemplo, quando a gente opera um mini contrato de dólar, a gente não está operando R$150. Você ganha ou perde sobre $10.000, que é 20% do contrato do grande. Cada contrato do grande, o contrato do cheio do dólar, são 5 contratos, tá certo? E cada um contrato do grande são 5 minis, ou seja, você está apenas com 20% da posição, mas é 20% em cima de $50.000. Se você levar em consideração que o dólar está 4 e você está operando $10.000, um mini contrato de dólares é uma exposição de R$40.000, aproximadamente, jogando a grosso modo aí, falando no preço do dólar. Então, quando a gente fala o dólar é legal porque ele dá dinheiro, ele toma também. Então, vocês têm que entender, o cara está operando o dólar, ele está extremamente alavancado. Então, não é interessante quando a gente fala assim, o cara está posicionado em 5.000 lotes do grande, né? O cara está altamente exposto. Uma notícia amanhã vai trazer um prejuízo ou lucro para ele muito aquém daquilo que ele pode controlar, pode ser inadministrável. E a questão disso é você entender o primeiro ponto. A maioria, 70%, 80% das operações são day trade, ou seja, o cara compra, mas ele zera no mesmo dia. Isso vai fazer com que o preço sempre se desloque. Se o mercado for volátil, é muito melhor. Se o mercado é líquido, tem contratos comprando e vendendo a todo momento, muito melhor. Porque aí ele consegue vender e comprar o seu lote sempre. Com essa informação, vocês têm que também já ter outra, que é uma fato da outra aqui. Se existe day trade, existe quem ganhou e existe quem vai perder. Sempre é assim. Para um ganhar, o outro tem que perder. Em todo mercado, se você está vendendo um carro, vai ter pessoas que acham que esse carro está barato e vai ter pessoas que vai achar que ele está caro. Então você tem o interesse do comprador e o interesse do vendedor. Eles vão brigar até chegar num valor que, eu aceito pagar isso, eu aceito vender isso. Fecha esse negócio. Como no day trade a gente vai usar o nosso preço médio, vocês imaginam o seguinte, eu vou dar um exemplo que seria eu. Tenho R$3.000 na conta. Quantos contratos eu posso comprar de dólar? Teoricamente, 20. Então imagina, eu acho que o dólar vai subir. Comprei 1. Subiu um pouquinho, comprei mais 5. Caiu um pouquinho, comprei mais 10. Opa, já gastei 16. Para mim conseguir segurar o preço, eu só posso gastar mais 4. Vamos supor que eu compre os meus 4 e o preço começa a vir contra mim. O que eu preciso fazer? Obrigatoriamente. Não tenho mais dinheiro, não consigo comprar, não quero ficar posicionado. Vem a regra básica, eu vou sair da minha operação. A que preço? Ao melhor preço possível. Às vezes, eu consigo sair
muito próximo. Às vezes eu perco um pouquinho, ou se eu não estopar, eu vou perder muito. Mas depois o robô da corretora vai estopar eu de qualquer maneira. Isso vai acontecer com os bancos também. Então você vai ter o BTG, o Pactual, o BS, Santander, Bradesco, brigando. E eles têm os mesmos limites, porém em escalas muito maiores. Então o que acontece quando eu quero estopar 20 contratos? Eu mexo meio ponto no dólar. Às vezes nem meio ponto. Eu quero sair no 8, sai no 8. Mas às vezes você vai ter um banco e ele não precisa estopar 5 lotes. Ele precisa estopar 2.000, 3.000, 4.000. E aí quando você leva isso em consideração ao lote padrão que tem na tela, você vai perceber o seguinte, o lote padrão é 300, 200, 300 é um lote grande, né? Mas 100, às vezes tem 200 num, 100 no outro, e de vez em quando esse camarada precisa estopar 1.000, 1.500 contratos. Assim, esses stops, essas agressões, que a gente vai chamar, fazem o preço se deslocar, tá certo? Então é por essas e outras que você consegue ver quem compra, quem vende, o preço dá uma disparada. Quando dá disparada, é alguém comprando muito ou vendendo muito. Seja por qual motivo for, ele pode ter perdido dinheiro, precisa sair, ou o banco recebe uma ordem de um investidor lá estrangeiro e ele fala o seguinte, meu amigo, eu estou indo embora do Brasil, eu quero que você pegue o meu dinheiro que está em real aqui, compre dólar e me entregue em dólar, eu vou embora. Então o que vai acontecer? Ele dá lá, sei lá, R$1 bilhão para o camarada e fala, ó, compra de dólar. Ele faz a conta lá, deu tantos lotes de dólar. Ele fala, a que preço? Toma mercado, eu quero ir embora. Ele não quer ficar esperando. Ele já está satisfeito. Ele fala, quanto? Mercado. E aí ele vai tomar 3, 4, 5, 10, 15 mil lotes de dólar no dia, ou às vezes vai tomar 2.000 numa pancada só. Então, esse tipo de coisa acontece. E tem que estar na nossa memória, tem que estar no nosso pensamento, que é por isso que o preço desloca. Existem pessoas que querem vender, existem pessoas que querem comprar, existem pessoas que estão tentando se aproveitar dessas variações, somos nós, beleza? Mas por que o preço faz o que faz? É porque a gente está num meio onde tem milhares de pessoas com interesses diferentes. Então você pode dizer, o dólar só sobe, por que o cara quer vender? Ele quer vender porque ele tem uma produção lá e ele precisa travar o preço dele, porque senão ele tem muito risco, e se o dólar de repente não sobe, ele vai quebrar. Então é melhor ele vender agora, garantindo um lucro aceitável, mas ele garante a sobrevivência dele. Às vezes sai um fato relevante, uma notícia, que vai deslocar o preço inerente à minha vontade, à sua, ou ao que vinha fazendo o gráfico. Mas você precisa entender que é por esses motivos que o preço vai subir ou cair. Mas tudo isso visto em book. Você quer Cara, você alguma colocou coisa? tudo de uma maneira tão clara que é 100% isso aí, eu concordo plenamente. E a ideia que vocês têm que entender é justamente o que o Igor frisou muito bem. Tudo é proporcional, né? E quando nós estamos falando de um banco estopar, né, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 lotes, que é uma posição normal para aquela proporção deles, mas talvez para o mercado, naquele momento, vá trazer algum tipo de peso a mais para números que estão sendo rompidos como suporte ou resistência, é ali que as operações começam a ficar aquecidas, né? E isso é perceptível pelo book. Uma outra coisa que é muito importante, né? Apesar de não ser exatamente o contexto da aula de hoje, mas quando nós falamos um banco estopar 1.000, 2.000, 3.000 lotes, é importante saber quem que é, entendeu? Então nessa hora, ir lá no acúmulo do dia, saber qual é o maior comprador, o maior vendedor, em que situação o preço está, se está acima ou abaixo do preço médio desse fundo de investimento, certo? Ou desse banco em específico, a gente tem uma informação mais sólida, né? Então, ir lá no Times e Trades e saber se o BS está mais comprado ou mais vendido, se o BTG está mais comprado ou mais vendido, e quando as agressões começam a aparecer no book de ofertas de quem isso fortalece o comportamento do book também. Então, esse adendo é importante. Né? Um adendo mais importante até é o cara entender o seguinte, cada ativo, ele normalmente tem os seus
cada ativo tem os seus participantes, né? Então você vai perceber, se você assistiu o book do dólar, você assistiu o book da Petrobras, você vai perceber assim que quem compra e vende normalmente é a corretora X, a Y, a Z. E aí você consegue determinar, se você observar, quem é que opera pesado mesmo ali, aquele ativo. E aí você vai conseguir ver, por exemplo, no dólar. Você vai chegar lá e vai falar assim, ó, no dólar quem está operando sempre é o Bradesco, Santander, HSBC, Pactual, BTG. São esses caras, a Tullet. Então você cria a relação de quem é quem. São os caras que normalmente você vai ver no dia, ele está assim, esse cara está comprado em 5 mil contratos, esse outro está vendido em 5 mil. Mas todos os dias você vai ver que esse cara está ativo no mercado. São corretoras bem ativas naquele ativo, né? No caso, o papel, o contrato. Se você olhar a Petrobras, você vai chegar lá e vai ver assim, olha, a Petrobras está subindo. Aí você vai olhar, quem é? O Morgan Stanley, o maior comprador. E amanhã a Petrobras está subindo, quem é o maior comprador? Morgan Stanley, de novo, está lá. Ah, mas às vezes não é o Morgan Stanley, é o BS. Mas você consegue pontuar sempre 3 ou 4 em cada ativo, que ela vai estar ali. Então, o que acontece? Aí você para e pensa assim, ó, uma outra reflexão. Você está vendo o dólar subir. Aí você bate o olho no livro de ofertas e vai para o que o Kim falou. Vai lá ver quem é o maior comprador, quem é o maior vendedor, qual é o médio dele. Aí, por exemplo, você está vendo assim que o maior comprador é o Bradesco, por exemplo. No dia do dólar, o dólar só tem subido. Você sabe, o Bradesco compra, o dólar só sobe. Está na tua cabeça aqui. Aí o dólar começa a corrigir, aí você olha um lotão no book. Aí você olha para o book, de quem que é o lote? Bradesco. Olha as relações. O maior comprador, o dólar só sobe, esperando o preço chegar ali. Vão agredir ele, mas qual que é a probabilidade? Se ele tem o interesse da compra, ele está com o lote, ele vai fazer subir de novo. Ele vai tentar fazer valer a vontade dele por dia. Sempre ele vai tender a fazer a sua vontade. Qual é a vontade dele? A gente sabe que 70% da mão que ele está, se ele está com 5 mil lotes, provavelmente 3.500 ele vai comprar para zerar no mesmo dia. É day trade. Então ele não espera que ele fique comprado a um médio de 35 e o preço caia a 30. Em nenhum momento ele espera isso. Vai acontecer porque vai ter gente que vai ganhar e vai perder. Mas na cabeça dele, banco, ele, enquanto ele tiver com fôlego, tiver contrato, ele vai sempre tentar fazer prevalecer a vontade dele. Em relação ao que ele acha que vai acontecer, ele sempre vai acreditar assim, eu vou conseguir sair dos meus 3.500 contratos antes de cair. E aí, a vontade que ele tem faz com que a gente, sendo oportunista, consiga, vendo isso, entrar na frente dele para sair antes dele ou no ponto que a gente entenda que é satisfatório pelo gráfico, etc, etc. Então, assim, são conceitos que, às vezes, a gente vê que as pessoas não têm, né? Então, por exemplo, o dólar está subindo, mas tem um vendedor, o Itaú. Aí, quando ele para de subir, você vê que o Itaú começou a vender. Você começa, ele está subindo. Aí você vai olhar o dólar, o que acontece? Ele subiu, está no topo, no alvo, aí o Itaú entrou vendendo. Por exemplo, o maior vendedor do dia. Aí você consegue olhar, entrou com o lotão, opa, vai ceder de novo. Cubro ele para vender. Então, assim, você consegue ter esses flashes baseado na informação que o book dá. Então, são esses pontinhos, essas visualizações que a gente consegue obter vantagem. No começo, você precisa ser treinado, né? Você tem que estar com aguçamento para bater o olho e saber buscar informação. Quem entrou, ou quem tem um book aí que ele consegue dar uma cor para a corretora, né? Então, assim, ficou amarelo, ele sabe que é a Tullet, por exemplo. Então, assim, amarelo é Tullet. Aí ele sai, ele já está ali a venda. Quem que é o maior vendedor do dia? Tullet. Entrou amarelo no book, ele sabe, a Tullet entrou no book. Qual o tamanho do lote? 80. Opa, tá vendendo pesado. Não é uma venda de 5. 5 não é ninguém. É robô tentando spreadar, fazer... Caiu meio ponto, o robô fecha. Porque ele está ali só para tirar proveito. Ele vende, compra, vende, compra, vende, compra. Agora, os grandes, para ele poder entrar com 5 mil lotes e sair com 5 mil lotes, eles precisam de duas coisas muito importantes. Primeiro, que tenha liquidez. Então, para e pensa. Se eu tivesse 5 mil numa ponta, quando eu falo ponta, eu falo
no 98,5, 5 mil comprando, e no 99, 5 mil vendendo, esse banco ele consegue entrar e sair com 5 mil. E aí ele não vai gerar deslocamento de preço. Agora, quando você tem 200 na compra, 200 na venda, e o cara precisa entrar com 5 mil ou sair com 5 mil, para que ele faça isso, vai ser obrigatoriamente que vai ter que deslocar o preço. Ou ele vai ficar ali na maciota. Só que ele não está no mercado sozinho, né, gente? Então, por exemplo, a gente está com a história do carro lá de novo. O carro é bonito, eu tenho interesse em comprar esse carro. Mas percebi que o Kim mandou uma oferta melhor que a minha. O que eu vou fazer? Vou mandar uma oferta melhor que a do Kim? Não quero ficar sem o carro. Então é nisso que você tem que pensar. Comprar o carro também. E aí vocês que também querem comprar o carro, pense assim, se fosse tudo bala. Tem 10 balas, mas tem 12 compradores. Você vai ser o 11º, o 12º? De repente pode ter o cara que tem tanto interesse que pode fazer o seguinte, uma oferta irrecusável, que seria a ordem a mercado. Compra tudo para mim. É isso que vai deslocar o preço, é o interesse. Então assim, se a gente tivesse o mercado com 5 mil lotes na venda, 5 mil na compra, provavelmente 5 mil lotes dos bancos não ia deslocar nada. Mas eles se posicionam em 5 mil, cada um, então você vai olhar lá, vai ter sempre assim, normalmente é 2 ou 3 vendidos no dia. 3 vendidos, 3 comprados, são os maiores, os que estão no jogo hoje. Isso aí. O que você vai ter? Um está em 5 mil vendido, o outro 4 mil e o outro 2 mil. Se você somar, são 10 mil contratos. Se eles perderem a batalha do dia, 6 mil, 7 mil contratos vão ter que ser estopados. E aonde que eles vão conseguir 6 mil contratos ali, ó, não, Pedro? Sendo que cada ponto vai ter 50, no outro meio ponto 100, no outro 80, no outro 5. Isso vai fazendo com que haja um deslocamento do preço. Então, são só conceitos que a gente está passando. Vai assimilando. É como se você quisesse comer, tá certo? Tem um monte de gente na fila, a panela está acabando, você está vendo. Você precisa comer, você vai tomar, vai cortar a fila. Como é que corta a fila? Eu vou entrar na frente. O banco vai fazer a mesma coisa, ele precisa sair, ele vai entrar na frente. O outro, eu também preciso sair, eu estou perdendo. Sai na frente. E é assim que vai movimentando o preço. Esse é o conceito básico. Então, se você pôr na sua cabeça que 70% das pessoas vão ter que sair das suas operações e metade dessas pessoas, teoricamente, vão perder e a outra metade ganhar, vai existir o deslocamento do preço. E aí, sabendo disso, você tem que ficar atento assim, qual que é o ponto onde o vendedor começa a abrir o bico. Por exemplo, você está vendo que eu estou tentando vender. Estou vendendo. Você sabe que eu tenho um limite. Eu posso até ter, num dia imaginário, tá, 100 mil lotes para vender de dólar, por exemplo, infinitos, onde não vai acabar. Eu estou com 10 mil vendidos e tenho mais 90 mil e ninguém vai conseguir me vencer. Mas é muito difícil, tá certo? Então, esse aí é o trade mosca branca, que a gente não trabalha com essa hipótese. Esse aí você vai entrar comprando porque acha que rompe, perdeu 2 pontos, stop, acabou. Tá certo? Mas normalmente o cara que tem 90 mil contratos para vender, por exemplo, ele não quer vender num ponto. Ele vende e depois ele vem agredindo na venda. Por quê? Porque ele agora vendeu caro nesse montante, ele vai fazer o preço se deslocar para cá para que haja variação de preço e haja o vender caro, comprar barato, para ele poder ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro se o preço... Eu posso vender, posso comprar, mas se o preço nunca sair daqui, eu não ganho nada, não importa se eu comprei ou se eu vendi. Então, para que eu ganhe, eu tenho que ter uma estratégia na cabeça. Eu preciso comprar um pouco aqui e o pedaço da minha mão eu vou usar para empurrar o preço para deslocar, porque somente assim vai sobrar dinheiro para mim. Porque se eu não conseguir deslocar o preço, ele vai ficar no mesmo lugar. Aí eu só vou pagar taxa, corretagem e imposto. Isso não é vantajoso. Então, dentro da estratégia deles, você tem que pensar. Ele entra com 2 mil numa base e depois ele deixa 3, 4 mil para agora ele vai comprar para cima e vai levantar o médio dele. Mas por quê? Porque ele comprou uma boa porção, 40% da mão, 30% da mão nessa faixa,
E agora ele precisa fazer isso aqui, deslocar em variação de preço, para que agora ele comece a vender mais caro. Então, não é só comprar. É regra básica do negócio. Ele trabalha com as duas hipóteses. Ele sabe que ele precisa comprar e ele sabe que o preço precisa subir. Então ele entra com um pedaço numa casa e depois vai comprar mais. A mesma situação para vender. O cara tem 90 mil contratos para vender, mas normalmente quem está fazendo isso é um banco. O que, que acontece? O banco, ele cobra, vamos dizer assim, spread. Então, quando a gente vai comprar dólar, por exemplo, na casa de câmbio, o que, que acontece? Ele fala assim, o dólar real está cotado aí a R$3,89. Isso, R$3,89,4, né? 3,89,04. O banco sabe disso. Aí ele fala assim, não, você quer comprar dólar? Eu vendo a 39,50. Certo? Aí o que, que ele faz? Ele ganha esse spread já do comprador. O cara quer ir embora, ele vai pagar a taxa dele, vai deixar o FII ali, não tem o que falar. O banco já tem aquela margem que ele já está ganhando. Como o banco também, ele às vezes, por exemplo, você tem que pensar assim, ele recebeu uma ordem para comprar o dinheiro do cara em dólar, recebeu em real, ele tem a margem dele já garantida. Então assim, se ele vender no preço que é atual, ele ganhou dinheiro. Só que ele usa do artifício dele poder prever o mercado, ver a direção para fazer o day trade. E aí ele ainda otimiza ainda mais aquele spread que ele está ganhando ali. Então se você for lá na casa de câmbio hoje, o dólar estando a 3,89, vai ter nego querendo te vender a 4,20. O que são esses 30 centavos no dólar? Se a gente trouxesse isso para o mercado de dólar futuro aqui, a gente está falando de 300 pontos, né? Tá certo que talvez para o banco ele não pegue 300, mas que ele pegue 50, 60, entendeu? Ele já tem essa margem, já é dele, é o spread. Ele vai comprar, ele dá o preço pro cara que quer comprar o dólar, mas ele sabe que o dólar já está sendo pago mais barato, né? E aí ele vai entregar aqui o dólar e vai ganhar o spread só. Esses conceitos, ele vai fazer com que você assimile a dinâmica de negociação. Por que que sobe? Porque tem um comprador forte, tem alguém com muito interesse de comprar. Às vezes pode ser 1, 2, 3, 4, 10, quantos forem os participantes que estão levando ele para cima. Mas você consegue, pelo book, pela a questão de ver quem são os caras que estão comprando mais, quem está vendendo mais, como chama a ferramenta? Times e Trades. Times e Trades, que você vai ver quem é o maior comprador, quem é o maior vendedor. Então você sabe quem está negociando dólar no dia. E se você olhar amanhã, você vai ver que pode ter um ou outro diferente, mas se você olhar hoje, amanhã, terça, segunda, quarta, quinta, sexta, durante uma semana, vai variar entre meia dúzia, 8, mas todo dia basicamente são 3 vendidos e 3 comprados brigando. O ator coadjuvante é sempre o mesmo nesse caso. Eles estão ali, os 3 principais. Igual hoje não é o Bradesco, é o Santander, é um banco ferrado, grande. Uma tesouraria de banco, às vezes tem para vender 2 bi de reais. E o cara tem que passar para frente, o cara está indo embora, está chegando um investidor internacional, ele traz o dinheiro em dólar e fala, eu preciso vender esse dólar. Aí ele precisa vender, aí fala assim, o banco fala assim, eu vendo para você a 38,50. Beleza, 38,50 eu topo. Só que quanto que está no mercado? 38,94. Então ele já tem uns 40 centavos de spread. Para ele vai vendendo ali na maciota. Mas se ele vê que vai cair, ele vai bater, porque ele já ganhou dele. E se ele deixar cair muito, ele está tomando prejuízo, porque ele está deixando a margem dele diminuir. Então, assim, são conceitos que ao longo do tempo você vem adquirindo e você começa a entender por que o preço desloca. No dólar, no índice, nas ações, o conceito é o mesmo. Porém, hoje eu tenho certeza que o dólar é a melhor visualização de atividade de book. É onde você vai conseguir ver o banco ativo, a tesouraria do banco falando assim, ó, eu vim para comprar, eu tenho um lote grande, você consegue ver ele tomando do comprador, você consegue ver quando um vendedor, por exemplo, começa a comprar porque ele está tomando stop, agora ele já tem que sair, ele não conseguiu ganhar a batalha. Isso tudo vai fazer com que a gente consiga observar o book pontualmente. Talvez por ele ser uma moeda, né? Isso esteja nessa situação, porque em outros tempos o índice também era
quando mais direcional era mais perceptível. Você vinha observando as instituições acumulando na venda ou na compra, e hoje está mais difícil, está chumbo trocado ali com muita frequência. Agora, trazendo essa explicação toda aí que você deu, que ficou realmente muito clara, né, para o nosso foco operacional, eu queria colocar um adendo também, né? Uma coisa é você encontrar uma ordem grande na venda ou na compra, com o preço tendo pouca variação, né? Normalmente, quanto o preço se mexe em uma onda utilizando a análise gráfica? O Igor usou uma expressão nas aulas anteriores, que o mercado ele sempre te conta uma historinha. E quando você olha para um gráfico, você tem uma estrutura, vamos colocar isso entre aspas, simétrica, né? As ondas, quando elas se repetem, elas costumam buscar quantos por cento do movimento? 100%? Então, quando está chegando perto dos 100% do movimento, seja numa tendência de baixa ou numa tendência de alta, e você encontra uma ordem grande. Vai ser coincidência, mas tipo assim, você sabe que é o alvo da operação e, por exemplo, o mercado está caindo e de repente você consegue ver assim, você sabe que o Bradesco é o comprador do dia, ele está perdendo ali a batalha, mas quem que está lá no alvo da operação com lote grande comprando? É Bradesco de novo. Aí, por exemplo, se você não observa isso, e assim, nas salas a gente tem demonstrado muito isso, que a gente consegue prever assim, ó, bota a saída no 96.500, 96.50. Por quê? Porque no 96 tem um lote grande. Esse lote grande, ele assusta. Quando eu falo assusta, é o seguinte, pensem agora de uma maneira mais genérica. Qual que é a maneira genérica que eu quero contar para vocês? Não temos só um comprador no dia e nem um vendedor. Temos algumas pessoas que acham que sobe, algumas pessoas que acham que venda, alguns bancos acham que sobe, alguns bancos acham que cai. Então o que acontece? O mercado está caindo. Parou de cair, entrou um lote grande aqui. Esse cara que tem interesse e ele vai comprar aqui, ele põe a ordem. Só que já tem outro cara falando, meu, é aqui o ponto. Cobre ele, cobre ele. E aí é o que vai fazer andar. Então, se você não tiver a percepção de alocar a sua ordem na frente desse cara, para que você não fique por trás, porque é mais difícil passar. Vai demorar mais tempo para passar. Pode ser que passe, mas vai demorar mais tempo. E aí, o que a gente falou agora há pouco também no início? Retorno de investimento é deslocamento de preço em escala de tempo. Quanto menor o tempo, maior o seu retorno, menor o seu risco. Por quê? No dólar, por exemplo, talvez a gente não leve isso em consideração, mas imagina o seguinte, o que são 1 minuto posicionado? O que são 10 segundos posicionado? 10 segundos não é nada. Depende do ponto de vista. Imagine-se hoje 16 horas, 59 minutos e 30 segundos. Você comprado no dólar. Vendido no dólar. Aquele 30 segundos para 17 horas, a hora da notícia, ele tornou tão mais arriscado a operação, devido a você estar posicionado e vai sair um fato muito relevante que pudesse levar o preço 30 pontos para cima ou contra você. Então, a questão de estar posicionado é extremamente relevante. Às vezes a gente não considera isso porque normalmente a gente sabe o fato, que horas que vai sair a notícia. Mas imagina que, sei lá, saísse o impeachment da presidente. Ou deram delta, não vai ter impeachment, ela vai ficar aqui por 10 anos agora, mais 50 anos. Que tipo de impacto essa notícia pode ocasionar assim? Então, o tempo é muito importante, principalmente por esse fato de você estar mais ao risco. E outro, quanto mais tempo você tiver concentrado ali em vou ganhar, vou perder, agora eu vou ganhar, agora eu estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo, estou perdendo, estou ganhando, isso é desgastante. Emocionalmente você vai murchando, sua energia vai acabando. Então, se você conseguir ser mais rápido, mais assertivo entre ponto de entrada e ponto de saída, porque às vezes você fala assim, putz, não pegou minha ordem por meio ponto, não pegou por 1 ponto. Mas se você fosse observar isso, vocês vão perceber que a gente consegue sair um pouco melhor, mais rápido, na maior parte das vezes,
porque a gente está observando exatamente essas condições que a gente passou. O lote, quem é o comprador, quem é o vendedor, onde está o lote grande, se é uma tendência primária, se o lote grande está num rompimento ou está num suporte, é num alvo da operação. O Kim separou alguns vídeos aqui que eu acho que ele vai conseguir dar uma ajuda para a gente aí. Consegue mostrar a tela aí, Kim? Consigo sim. Vamos pedir para a produção compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Aí você vai comentando aí. Tá. A grande dúvida é a gente saber se o pessoal vai conseguir enxergar legal. Deixa eu fazer o teste aqui enquanto. Deixa eu carregar aqui. É isso aí. Aí, para poder comentar, né? E aí o pessoal conseguir entender aqui, tá? A gente separou alguns vídeos, tá? Eu fiz 5 operações ao longo da semana passada, mas eu acho que o principal foco aqui é passar para vocês com certeza o conceito. E aí eu queria já de antemão fazer um adendo que é muito importante dentro disso que a gente está falando aqui. Normalmente, o mini em relação ao dólar tem um passo à frente sempre, vamos usar essa expressão. Então, todas as vezes que nós conseguimos encontrar ordens grandes no book do cheio, e se nós formos operar, né, em relação a essa postura do book, tentar se aproveitar dessa informação do book de ofertas, se a ordem grande no book do cheio for, por exemplo, a 3.890, você vai interpretar que existe uma compra de risco a 3.890,5. Dependendo da situação, você vai até se posicionar no 3.891. Só que no caso do mini, né, Igor, tem uma particularidade, que geralmente ele anda um pouquinho à frente do dólar cheio. Então, quem vai usar essa artimanha de se apoiar no book do cheio para tomar as decisões no mini, é muito importante sempre colocar um pontinho a mais, 1,5 ponto, 2 pontos a mais em relação ao ponto que você está observando no book do cheio. Então, se for comprar 3.890,5 no cheio, você tem que deixar essa ordem lá no 89, no 88,5 do book do mini. Um detalhe só para confirmar, hoje teve uma notícia, teve uma hora que o dólar ia perder o 39,30, o mini rompeu o 30 e foi até o 26 e o dólar não tinha passado o 30,5. Então é importante fazer isso, mas isso aí quando a gente for tratar de aspectos operacionais, aspectos emocionais, trazendo já o contexto todo junto para tomar decisão, a gente vai conseguir explicar isso e aí não vai ter dúvida. E aí eu acho que seria legal o pessoal conhecer o book, aí agora como você vai falar, só conceituar, para marcar como que é a observação, o que a gente faz para observar, onde que está a visualização. Boa, vamos lá. Então vou rodar o vídeo aqui. O primeiro impacto que a gente tem que ter, pessoal, é em relação à média de contratos que tem em cada casa de preço, tá? Então aqui do lado esquerdo nós temos o book de ofertas na situação agrupada, onde nós não conseguimos ver qual é a corretora que está ali comprando, mas nós conseguimos ver a quantidade de ofertas que tem ali, tá certo? Ou seja, na primeira casa de preço que a gente tem aqui, antes de dar o play no vídeo, no 3.890 são uma quantidade de 30 contratos com 2 ofertas, ou seja, pode ser a mesma corretora ou não, né? Aí a gente consegue ver do lado direito que nós temos um book de ofertas, aí já não na função agrupada, né? Já na função realmente de ofertas, tá? Para a gente saber quem está ofertando aquela compra. Nesse caso ali, as 2 ofertas que tínhamos no 3.890 era uma da XP, de 25 contratos no dólar cheio, e outra do Deutsche Bank, de 5 contratos também no dólar cheio. Então, a visão mais genérica aqui, mais simples do book, basicamente é isso. Lado esquerdo sempre os compradores, lado direito sempre os vendedores, tá? Legal. Eu pintei aqui, fiz questão de pintar aqui as ordens da XP para mostrar para vocês como ela estava presente em várias casas de preço. Então, nesse dia a XP estava posicionada em mais de 2.000 lotes. Então, só para vocês entenderem qual era a posição da XP no dólar cheio, por isso eu fiz questão de pintar em verde para dar um destaque aí para vocês, tá bom? Bom, gerando um play aqui, a gente começa a ver o comportamento, que no primeiro momento está bastante lento, né? A maneira de executar e tudo mais. Mas o que eu queria que vocês fixassem o conceito é o seguinte. Bom, o preço está 3.891, certo? 3.890, essa é a faixa de preço. De repente, olha só, surge um lote de 150 contratos e a Tullet. Olha ela aqui já do lado, ó, 150 contratos no 3.891. Então, completamente fora do padrão.
3.891 não tinha ninguém, o book estava vazio, tinha 25 contratos da XP no 90 e 5 do Deutsche Bank. De repente, 150 contratos aparecem ali da Tullet, que é uma corretora que estava nesse dia, também nesse momento, bastante comprada, em cerca de 3 mil lotes. Olha o efeito que isso trouxe para o preço. Imediatamente ele já foi para 93,5, 94. Aí eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, só para vocês entenderem o seguinte. Antes de aparecer essa ordem grande da Tullet, aqui, olha como está o book para cima. Os maiores lotes são de 30 contratos, de 35 contratos. O maior lote está em 95 contratos no 94,5. Quando surge uma ordem grande no 91, você começa a ficar com um buraco aí no meio. Por quê? Porque são lotes pequenos, lotes que a gente pode chamar de frágil, né, para a variação do preço, entre 9,1 e o 94,5, onde tem 95 contratos. Olha o comportamento de mercado, gente. Em fração de segundo, certo? Não chega a ser um minuto aqui, ele sai do 91,5 e começa a ter comprador, por conta da influência da Tullet estar muito posicionado no dia, aparecer comprando 150 contratos, né? Então ele vai lá para o 93,5, 94, brigar com aquela ordem de 95 contratos. Mas olha a ordem que já era de 95 contratos diminuindo. Então o cara da venda começa a pensar o seguinte, poxa, será que eu devo vender aqui mesmo? Porque a Tullet voltou para o book. E agora, se você está pensando em vender, o que você vai fazer? Você vai vender antes do 91 ou você vai esperar um respiro maior para um ponto mais em cima onde tem uma referência? Aqui eu tentei fazer um trade, só que ele acabou não sendo executado, né? E eu vou mostrar para vocês. 91 era o ponto onde estava lá a ordem da Tullet. Então o que eu imaginei? Se executar as ordens da Tullet, eu vou vender o dólar cheio no 90,5. Porque ele vinha de um respiro, saía lá do 75 e já saía negócio a 90, 91, 92, 93, 94. Então eu deixei um start de venda no 90,5. Essa seria uma operação de correção, Igor, esperando romper um lote que nesse caso ficou passivo. Ou seja, eu estava esperando o vendedor voltar a ficar ativo. Então ele iria ficar ativo e iria romper a ordem da Tullet. Enquanto não rompesse a ordem da Tullet, na minha concepção, na maneira de ler o gráfico, a gente estava num processo de correção e talvez eu devesse vender mais em cima. Então eu só passaria a vender aqui se perdesse essa ordem da Tullet de 150 contratos. E olha lá, eu passando o mouse em cima da ordem aqui, ficou lá o tempo todo posicionado. E o meu start de venda ali. Bom, o vídeo vai rolando. A gente tem o comportamento de novo diminuindo, uma desaceleração de comportamento aqui. Olha lá o book ficando de novo frágil, 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 né? Poucos contratos. Aquelas ordens que estavam no 94,5 sumiram e grande parte das que ficaram foram executadas e o preço fica brigando nessa range. Então, 94,5 passou a ser a resistência, onde nós tínhamos 90 contratos. E o 91 passou o seu suporte, onde nós temos a Tullet, que estava bem posicionada no dia, nesse dia em específico, com 150 contratos. Ou seja, ou eu tento vender perto do 94, ou espero perder o 91. E se eu quero comprar, o que tem que fazer? Eu tenho que comprar no 91,5, com stop no 90,5. Isso olhando o book do dólar cheio. E o comportamento vai se repetindo, o comportamento é bastante lento aí no momento de volatilidade alta. Vocês podem ver que no gráfico a gente vinha de um processo de correção, né? E novamente, olha lá mais lotes surgindo no 92. Então está mostrando que aqui há um interesse comprador maior do que a gente podia imaginar, né? É um ponto onde no book há um suporte forte. A Tullet está no 91 e também aparece no 92 com muitos contratos. Ou seja, isso fortalece, né, a minha ideia de que se pegar a venda, né, realmente a Tullet vai estar perdendo a batalha e vai começar a ter que se estopar ou comprar mais embaixo, né? Enfim, só vendo se perder os 91. Antes de perder o 91, qual que é o conceito olhando o book aqui, pessoal? Se eles estão crescendo as ordens nesse ponto, estão levantando as ordens 91, 92, estão enchendo cada vez mais o book, eles querem comprar de fato, né? Então, o conceito aqui é o seguinte, vai respirar um pouco mais. Mas, poxa, eu montei uma estratégia aqui que queria vender, né? A tendência era de baixa. E eu começo a olhar onde estão as resistências. Olha onde lá no 90,5, ó, 3.900,5, desculpa, no bola e meio, né? 3.900,5. 105 lotes, então passando o mouse lá em cima, certo? Aí eu já começo a pensar o seguinte, poxa, no 900 tem uma venda. E aí eu já envio essa venda e já fico preparado lá no 3.900. Eu sei que tem um start para pegar rompimento no 90,5, de 5 contratos.
E sei também que no 3.900,5 tem 105 contratos, perdão. Legal. 105 contratos aqui, Igor, está acima da média de todas as outras casas de preço. Os maiores pontos aqui a gente tem 40, 50, 90 contratos. Então, resistência, ali tinha retrações de Fibonacci, já estava lá pescando uma venda para ver se executava no 90,5. Bom, até aqui vocês devem estar se perguntando basicamente o seguinte, mas como que eu vou me aproveitar disso, né? Você tem sempre uma média, gente, de contratos. Quando surge, né, para aqueles que estão mais posicionados no dia, como era o caso da Tullet, o caso da XP, né, ordens grandes, né, aparecendo no book, essas ordens são levadas em conta como ordens que vão ser executadas, né? E aí, né, para aquele momento de mercado onde essa ordem passa a ser muito maior do que a média, gera uma influência grande para o preço. Então, tudo começou lá no 91, com uma ordem de 150 contratos da Tullet. Olha onde o preço já está, no 97,5. Lembrem-se que depois do 91, ela jogou uma ordem para o 92. Né? E do 92, ela passou a jogar a ordem de novo, lá para cima foi indo para o 95, 93, aqui ela já estava com 60 e poucos contratos no 93. Né? Aqui não consigo mostrar para vocês aqui, porque o gráfico ficou em cima, né? Mas ali a Tullet estava no 93 também. E aí eu estou na ideia de que se perdeu 91, tem uma venda no 90,5, né? Que é uma venda de rompimento. E no Respiro, que é a venda que nós fazemos de risco, ela está lá no 3.900. Por quê? Porque agora no 3.900 tem 105 contratos e no 3.900,5 tem mais 105 contratos. Então lá é um desvio, né, da média que a gente tem. Então lá tem cerca de 200, 300 lotes aproximadamente. Né? E aí a gente vai se apoiando nessas informações. Kim, se aparecer um lote de 500 contratos, se você diagnosticar que é de uma corretora que está bastante posicionada no dia, provavelmente essa ordem é para executar. Né? Dificilmente ela vai ser cancelada. E aí você deve se apoiar nela. Então aqui o trade vai fluindo, né? Aliás, a estratégia vai fluindo e eu estou esperando para tentar vender lá no 3.900. Nesse momento eu cancelo a venda dos 3.890,5, tá? Que acho que ele vai realmente beliscar lá o meu 3.900. Percebam, chegou perto, bateu no 98, né? Não consegui executar até aqui, mas o preço começa a voltar, tá? Agora eu vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui para o pessoal poder, porque ficou bastante extenso esse vídeo, poder entender o que acontece depois. Então, olha lá, né? Eu já estou com a compra de stop, tá certo? Preenchida. E a venda está lá no 99,5. Eu baixo meio ponto agora para ver se eu consigo executar no Respiro, porque eu sabia que se ele desse uma pancadinha lá em cima, ele poderia beliscar e a venda boa seria lá. Porém, ele volta a ameaçar a venda o rompimento dos 91. E a Tullet está lá ainda, com 150 contratos. Olha o que acontece no decorrer do vídeo, né? Agora eu começo a mostrar aqui os dois books, tá certo? Para vocês poderem acompanhar de novo no detalhe, né? Olha o que acontece no decorrer. Chega perto do 91 e num primeiro momento, para. Lembre-se, ele foi até 98, chegou perto do 3.900, as vendas estavam no 900,5, por isso eu estava tentando vender no 900, baixei para o 99,5, não consegui ser executado lá, e o preço chega perto agora do 91 e começa a respeitar. Mas por que o mercado está respeitando? Porque ele está lento ou porque tem alguém marcando presença ali? Tem alguém marcando presença com ordem acima da média. A média era 10, 20, 30 contratos. Poxa, mas como que pode ter 150 contratos no 91? É bastante coisa para o momento, né? E aí olha o que acontece, 91, 92,5, 93. Então esses pontos são pontos importantíssimos. Se a gente levar isso para o conceito da análise gráfica, dificilmente a gente vai se posicionar em pontos de briga entre suporte e resistência, e de briga entre o book de ofertas. Então tá na média, tá, mas tem um comprador segurando 91. Ou vendo mais em cima, ou eu espero perder o 91. Quer comprar no risco? 91 é o suporte, então 91,5, 92 é onde você tem que comprar, stop 90,5, no caso do cheio. Para o mini, lembre-se de pegar aquele deságio que a gente tem, né? Ele está sempre um passo à frente. Então, no caso do mini, se você fosse comprar aqui o 91, ou seja, no dólar você executaria o 91,5, no mini você estaria esperando lá no 89, 88. E geralmente ele dá agulhada, ele vai um passo à frente e volta.
olha lá a Tullet segurando a bronca sozinha, já negócio é 94. Mas a gente foi visitar o 98, 98,5, né? Então, essa range acaba sendo, essa faixa de preço acaba sendo importantíssima. Se perder o 91, o que tem? Tem uma venda. Tem uma venda de presença de book e gráfica também. Se não perder o 91, vai-se embora. Ó, a Tullet cancelando o 91. Cancelou a ordem. Saiu do book. Já não tem mais compra no 91. Olha lá, acabou os 150 lotes, ela cancelou. E aí no decorrer do vídeo, né, na segunda parte do vídeo, o preço perde o 91 e olha lá, começa a descer a ladeira, como a gente tem essa expressão. Olha lá, perdeu 91, negócio é 88. Essa é a venda rápida. Teria que vender 90,5 e já negócio a 88. É a venda rápida. Enquanto não perdeu 91, ele deu um day trade no 91,5 até o 94. Um trade curtinho. Perdeu 91, foi reto para o 88. Já é negócio no 88. Por quê? Porque ficou um buraco, tinha um monte de start abaixo daquela ordem, né? E aí já deu o scalper ali para quem faz as operações curtinhas. No segundo vídeo, a gente vai mostrar agora a ordem sendo executada, né? Então, acaba ficando mais bacana, tá? Voltando aqui, Igor, você quer fazer um adendo enquanto eu troco o vídeo? Não, claro. Tem a parte, gente, que o Kim está mostrando aí. Eu, particularmente, eu acho muito difícil uma pessoa leiga entender tudo que o Kim falou do book, assim. Porque é uma questão de leitura, de, por exemplo... Muito treino, né? Treino, porque você tem que estar acostumado com o livro para saber o que está acontecendo ali, qual o dólar cheio. Então, assim, eu não espero que vocês aprendam a ler book baseado no vídeo. É só para vocês terem uma ideia. Apesar do Kim ter narrado ali minuciosamente o que estava acontecendo, é muito provável, muito possível que algum de vocês falou, poxa, que esse cara está falando maluquice. Mas eu também não sabia, o Kim não sabia. Só que você precisa entender os conceitos. Com os conceitos, aí você vai ter que ter uma coisinha que é importante, que é a tua boa vontade, o teu interesse de colocar um livro, ficar vendo o livro e o gráfico se movimentando, quando rompe um fundo, o que acontece, quem é o comprador do dia, quem é o vendedor, o mercado está caindo. Como é que o vendedor está se comportando enquanto o gráfico está caindo? O vendedor está ali, ele é o senhor da ação. Está subindo, o comprador está presente. Ele é o senhor, ele que manda. Ele fala assim, ó, vamos, agora é minha vez de subir, sobe. Aí ele sai do book, ele some. Aí o preço respira. O comprador voltou. Aí todo mundo cobre ele de novo, porque sabe que ele vai comprar. Ele precisa comprar. Os robôs já estão treinados. Então, por exemplo, o robô é bom pra gente, porque o robô deve ter uma regrinha assim, eu não sei qual é a regra, mas é algo muito próximo. Se entrar um lote maior que 50, cobre ele. A regra é essa. Então entrou 50, o robô entra com 5 na frente, na casa da frente, para ser o primeiro da fila. E se o cara cobrir ele? Mais 5. Por isso que há o deslocamento. Isso é bom pra gente. Falando nisso, né, tem mais um adendo quando a gente aborda o tema book de ofertas, que são os lotes escondidos, né? Ou o famoso lote oculto. Para quem opera por plataforma, por exemplo, no broadcast você tem uma função na boleta que se chama exatamente lote oculto. Então, de repente, você quer entrar com 300 lotes no dólar, mas você quer que o lote aparente seja de 5, como, por exemplo, o lote mínimo do cheio. Então, vai executar 300 contratos, mas o aparente no book são apenas 5 contratos. E isso só uma ordem aparente. Isso só é possível perceber olhando o book de ofertas. De repente, você está vendo 5 contratos lá, 10, 15, só que o preço chega lá, bate, não rompe. Nas ações é muito comum de você ver isso. Exatamente. Lote de 5 mil, deixa lá. É infinito, não acaba. Isso é uma maneira de não assustar o mercado, entre aspas, porque somente o leigo, né, não consegue interpretar isso, não assustar o mercado, aparentando o real interesse, que é nesse caso que eu citei, 300 contratos, por exemplo, ou um lote muito grande em ações. Em cima disso que você comentou é o seguinte, a gente comentou assim que o banco ele tem dinheiro, então ele contrata um servidor, constrói uma estrutura para um código de fonte de robô, aí ele fala assim para o robô, se entrar um lote de 80, cobre ele. Ele dá essa regra. Cobre e já bota para vender acima. Então assim,
O cara entrou a 90, o robô entra a 90,5 e já bota para vender a 91. Esperando que feche meio ponto, meio ponto. Cada negociação, R$ 125. Tac. Às vezes dá mais, porque cobre um, cobre outro. Deu R$ 250. Tic, tic, tic. O dia inteiro, assim, ficar caçando variação de meio ponto, um ponto. Normal. Aí o que o grande fez? Puta que pariu. Toda vez que eu coloco um lote de 80, o robô me cobre. Então vamos fazer diferente. Vamos colocar oculto. Aí o que ele faz? Ele coloca 20 no book, só que acabou 20, ele dobra 20, 20, 20, 20 e vai negociar os mesmos 200 em 10 vezes. Só que aí, essa é uma ação melhor, porque assim, o oculto, o lote aparente, que é chamada ordem, a gente não sabe quantos lotes o cara tem. Então, por exemplo, se o cara quer comprar 200 ou 5.000, você não sabe. Então, essa é uma ação visual. Quando o mercado percebe que é lote oculto, vem uma decisão humana de cobrir, não mais robô, entendeu? Porque o robô não consegue ver que é oculto. Então, assim, nós vivemos criando rotinas para superar os outros. Assim, o objetivo é eu ganho dinheiro, você perde. Sabe? Você ganhou, eu ganhei, então tá bom para mim. E isso a gente consegue ver. Com o treino, você consegue ver. Deu a primeira de lote oculto, você já entra na frente. Clica, compra, na hora. Por quê? Porque aí você já sabe assim, né, de cabeça. Além de eu ter visto, mais pessoas vão ver, que vão cobrir. Aí se entrar alguém com lote que forme 80 no book, o robô cobre na frente e vai andar. Cria a rotina que se torna automático pra gente. Quando eu acho que eu melhorei na didática, esse exemplo teu foi demais, cara. O exemplo do humano perceber que o robô não vai conseguir, porque o robô vai estar de olho no lote, né? E o humano não, o humano tá vendo que ele tá repetindo. Aí a decisão é humana, não é decisão do robô, entendeu? O robô, se entrar 200, ele cobre 5, 10 na frente. Aí você vai ver 3, 4. Mas quando o cara percebeu que o robô fazia isso, ele falou, não, vou sacanear o robô. Vou pôr de 20, que aí não vai entrar. Porque aí o robô vai pensar que é só robô e ele não vai brigar com o robô. Ele quer sempre ter a expectativa que vão pagar à frente do que ele pagou. Então, aí o cara criou essa regra. Ele falou assim, vou pôr aparente. Quando ele põe aparente, aí esse é o tipo do trade que demora. Porque assim, dá a primeira cacetada, o cara, o que aconteceu ali? Não saiu do lugar? Aí ele lê o book, né? Aí demora 2, 3 segundos. Aí o cara dobrou, tá aparente. Aí ele cobre manualmente. Então assim, você consegue entender que ali não é um robô, ali é uma decisão humana tomando a função. Vamos tomar porque o cara tá comprando. É mais do que ele tá dizendo. Aí você vai falar, por que o cara tá comprando escondido? Tem N fatores. Ele pode não estar querendo gerar deslocamento de preço, realmente ele tem um lote muito grande, se ele colocar 500, vai afastar. Então ele pode pôr tipo de 80 em 80, aí o cara bateu lá 20, acabou o lote. Aí ele já sai de novo, daqui a pouco ele entra com mais 100, mais de 20 em 20. Ou aquele lote pode ser assim, tá subindo, mas tá numa resistência, e agora eu vou começar a vender. Ele começa devagarzinho, de 5 em 5, vender. Oculto. Vai formando a base dele ali. Ele não quer mostrar para ninguém agora que ele tem um interesse na venda. Agora ele quer fazer aquela fatia, a gordura reforçada na base, onde a partir dali ele vai vir batendo depois, e aí sim, aquilo é o que vai gerar valor no trade dele para baixo. Então, essas percepções, eu não sei se o Kim já parou para pensar nisso, mas eu no começo eu não imaginava o mercado dessa maneira. Eu fui ouvindo as pessoas falar, eu fui vendo acontecer. E aí, a cada vez que você vê um trade acontecendo, hoje, por exemplo, quando a gente, há uns 3 meses, toda vez eu falo 3 meses, mas não é 3 meses, eu já estou aqui, deixa eu ver, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 9 meses atrás, eu conheci o Neto, e o Neto falava pra gente assim, ele falou, né, vamos tirar a escada dos meninos, que aí os meninos vão ter que ficar pendurados lá. Ou vamos enforcar esse povo aí que tá caindo e o cara vai puxar a corda com você pendurado também. Esse termo, ele foi pra mim assim, muito de fácil assimilação. Então, assim, você consegue ver no gráfico o ponto de resistência, você consegue ver no gráfico a consolidação, e aí o book ele te dá a briga de lotes.
você consegue ver quem compra, quem vende, qual é o preço que esse cara está vendido médio, ou seja, o médio significa o seguinte, tudo que ele negociou no dia deu um total de lotes entre compras e vendas, que é o saldo que sobrou, mas esse saldo é como se ele tivesse posicionado ao valor X. Ou seja, acima daquele valor ele está ganhando ou perdendo, depende se é venda ou compra, mas ele consegue te pontuar exatamente o que o maior comprador está fazendo no dia. Então, o maior comprador está comprado em tantos lotes a tal preço. Com a informação que você tem que, sabe, que as corretoras e os bancos brigam entre si, ou seja, quando a gente fala brigar, não é que eles vão lá se dar porrada, mas na verdade, se tivéssemos num mercado onde estaríamos nós, do curso, eu e o Kim, e para mim ganhar, o Kim teria que perder, existe uma certa rivalidade. Então, isso é importante você entender. Entre eles também existe essa rivalidade. Ou seja, quando eles têm a percepção, por exemplo, eu estou comprando, mas não estou sustentando. Já estou em 5.000, 6.000 lotes. Aí, de repente, o que acontece? Eu só entro no book comprado. Aí, de repente, cai, eu abro uma venda de um lote grande. Eu entreguei os pontos. Você consegue ver que o cara apitou, bateu o limite dele. E aí quando você pega o maior comprado ou o maior vendido saindo catando lata, ou seja, indo na ponta ao contrário, porque agora ele precisa sair da operação e não mais quer, porque deu o limite dele e não tem mais o que fazer, agora é stop, se torna muito direcional ao mercado, gera muito deslocamento de preço e são as oportunidades mais vantajosas do dia. E isso tudo, pelo gráfico, você não tem informação. Você sabe que é um rompimento, você sabe que é um ponto importante, mas não consegue ver a dimensão do tamanho da bucha que o cara vai tomar. Porque assim, uma coisa é o cara precisa topar 500 contratos. Outra coisa é o cara estar em menos 8.000, menos 10.000 contratos, que assim, eles vão bater igual gente grande nesse cara, entendeu? E isso gera uma expectativa onde você vai além daquilo que você podia imaginar. É o tipo da decisão que você vai falar, cara, esse aqui eu vou segurar porque tem um potencial muito grande. Ou esse é um rompimento que não tem, não é uma faixa onde teve muito acúmulo de lote, não teve muita trocação. Então, são as informações que ao longo do tempo você vai recebendo, elas te trazem cada vez mais valores, mas sempre baseado assim, você sabe que o preço para na resistência, você sabe que o gráfico vai te dar as médias móveis, então o preço está abaixo. Bateu na média, resistência, aí você começa a ver o dólar trocando lote. Aí você começa a ver o book, o vendedor volta para o book. Começa a casar tudo as informações. Você sabe que é venda, você sabe que ele está na resistência e o vendedor veio para o jogo de novo. Reforça muito o ponto de você falar, quero vender, quero comprar, quero sair. Isso, gente, vocês precisam treinar, precisam criar o costume de visualizar, assistir, perceber como é que o pessoal que negocia, não eu, os bancos, os grandes players, como é que eles interagem no book? Você vai perceber, existe uma carenagem superficial ali quando você olha 5, 10, 15, 5, 10, 15, 80. De repente dá um rompimento, entra 200, entra 500. Você começa a ver algo que você não via. Mudou o interesse. Aí você começa a perceber que quando entra 200, 500, é normalmente quando há deslocamento de preço. Então, assim, você confirma o teu rompimento pela vontade que o pessoal está de comer. Então, assim, houve um rompimento, mas não tem vendedor, por exemplo, um rompimento de fundo, mas não tem vendedor. Acabou de romper fundo, entra um cara comprando 500. Você consegue ver que o sinal é falso. Agora, rompeu e o cara botou 500 na venda, o maior vendedor do dia. Comprado está para trás. Você começa a agregar valor em que tipo de operação você vai fazer. Não é mesmo, Kim? Exatamente. Quer mostrar o outro vídeo? Vamos mostrar esse aqui, que esse aqui foi muito bacana. Até o pessoal vai num primeiro momento se perguntar, puxa, mas por que o Kim comprou? E aí, na explicação anterior, né, eu até usei o termo de que a gente precisa associar as coisas. Aqui o gráfico de 1 minuto está nítido que estava vindo de um ombro, cabeça a ombro, topos e fundos descendentes. Mas
Quem já está conseguindo enxergar um tempo gráfico dentro do outro, sabe que aqui o gráfico de 5 minutos estava chegando num ponto de suporte, né? Então, compartilhando a tela aqui com vocês, o que eu observei, né? Eu observei que com o minuto vendido, o 5 estava chegando no suporte e que tinha muitas ordens, certo? De corretoras grandes que estavam compradas no dia, no 3.905, 3.905,5, 3.906, 3.906,5. Então, o que eu fiz? Diferentemente do último trade que eu acabei de mostrar para vocês, que eu tentei acertar o olho do mosquito, eu sabia que nesse caso o principal suporte era o 5, mas que até os 6, 6,5 eu tinha um total de contratos que chegava aí próximo dos 400 contratos, tá certo? Então, eu me posicionei, tá certo, no book, e aí eu vou dar o play, olha só, no 7. E aí eu estou passando o mouse aqui, né? Olha lá, ó. Acabou de executar, beliscou lá o 7, certo? Já estava um tempo na pedra esperando. Aí imediatamente eu já envio o gain, tá, de 3 pontos, isso aqui é dólar cheio, e olha como o trade acontece rápido, tá? Eu nem cheguei a enviar o stop ainda, porque o book estava lotado. De novo ele volta para o 7, 7,5, olha lá, ó, já tinha executado a minha ordem que estava na pedra. Aí agora eu vou posicionar meu stop, que tem que ser abaixo do 5, até lá estão os contratos grandes, tá certo? Então 4,5 vai ser meu stop. É um trade que tem risco grande? Então quem faz esse tipo de trade é rápido no gatilho, né? E só apoiado no book. O gráfico está nítido, ó, tá caindo. Eu estou comprando o que andou caindo, galera. Né? Ele está lá no preço, lá, 7,5, 7, 7,5, 7, 8, 7,5, 7,5, 8, né? Tinha acabado de executar, observem, né? Acabado de executar a minha ordem que já estava na pedra, observando o 5. Quem está operando nos últimos dias vai se lembrar como foi a briga no 3,908, 3,910 dos últimos dias, né? Então perdeu o 3,910 e eu estou vendo uma fila compradora grande no 3,905, 3.906, 3.906,5, fui para o 7. E aí eu já estou com a venda na pedra, né? Já estou com a venda na pedra. Lembrando que 3 pontos e meio no dólar cheio, né, Igor, equivale a... R$ 250 por ponto. R$ 250 por ponto. Então, a cada 3 pontos, R$ 750, tá? Olha lá, ele vai executar o 10, ó. Foi. Trade que demorou, tá certo? Cerca de 1 minuto e 10 segundos. Comprando o que andou caindo, comprando a variação descendente. Eu vou voltar aqui de novo, tá, pessoal, para vocês fixarem o conceito, tá? Só vou voltar um pouquinho antes dele ter executado. Olha, eu já estou na pedra lá, tá vendo? Já estou na pedra. Estou lá na pedra, né? Quando começa o vídeo aqui, já estou na pedra. Mas eu estou na pedra por quê? Porque eu estou acreditando que os 5, os 6, o total de contratos que tem ali é completamente fora do padrão. O total era de 400 contratos, entre os 5 até os 6, 6,5. E aí, para não tentar acertar o olho do mosquito, como no vídeo anterior que eu mostrei que não executou a minha ordem, eu já estava no 7, certo? Olha lá, tá lá, 7,5. Ó, já saindo o negócio a 7, tá vendo? O último negócio a 7, só que ainda não executou. Aí quando eu dou o play aqui, ó, opa, ele trabalha lá, belisca e executa, né? Piscar de olhos, papuf, limpa o 7, executa a ordem. Do 7 os caras já saem comprando até 8,5. O que eu faço? Gain na pedra. 1 segundo, 2 segundos depois, gain já vai para a pedra. Estou lá no 10, comprei no 7, 3 pontos, belezinha. O que acontece? Agora eu estou vendo que o trade está beliscando 7, stop abaixo do 5. Tem um risco grande, uma relação de 1 para 1? Tem problema, você poderia tentar alongar a operação, depende do padrão de cada um. Mas é para mostrar para vocês que funciona a leitura para pegar trade mais curto. Você poderia associar num movimento como esse, sabendo que era uma estrutura do gráfico de 5 minutos, né? Poderia ser o suporte de 5? Era o suporte de 5 aqui, os 5 minutos estavam na correção. Dá para ver aí que ele vem de alta, então é 1 minuto subindo, a tendência, a primeira vez que cai, vai parar no suporte de 5. Exatamente. E aí, galera, olha como as aulas vão se enquadrando, né? Até aqui a gente defendeu muito a tese, né, Igor, de sempre se posicionar no trade muito bom, rompimento de linha de tendência, suporte. Agora a gente já começou a passar um módulo mais avançado. Oportunismo? Oportunismo. Isso aqui não é um novo fundo no gráfico de minuto? A barra não estava caindo? E eu estava pescando uma compra no 7? Então olha como a gente começou a avançar. E no final das contas, tudo é gerenciamento de risco. Aqui a gente estava gerenciando uma oportunidade. Gerenciando uma oportunidade que através dos 5 minutos era comprar o quê? Comprar suporte. Vale comprar lembrar suporte aí que de você lucro. estava com o financeiro já meio que dilatado, então também você faz a escolha por operar baseado nisso, né? É sempre legal que a gente comente com o pessoal. Volta pra Voltando gente para a gente aqui. então, tem N coisas, mas o que a gente quer que vocês memorizem? Que, vamos pontuar, as aulas, elas não são
cada uma um milagre, né? Então, se vocês não conseguirem assimilar tudo e trazer isso, a gente tentou passar ponto a ponto, porque eu acho que fica mais fácil o entendimento. E aí, como as aulas ocorrem de uma em uma semana, você, durante essa semana, você tem tempo de rever a aula, de assistir, de ver acontecendo, de olhar para o mercado e falar assim, cara, será que aquilo que aqueles dois bananas falou à noite vale alguma coisa? Vou ficar olhando aqui. Aí você começa a olhar, o dólar, índice, ação, é sempre da mesma maneira. Então, assim, hoje eu tento buscar alguma coisa diferente. Mas eu olho para o gráfico e eu vejo. É média móvel, é linha de tendência, é retração de Fibonacci, é tempo gráfico, um ou outro. É gerenciamento de risco, é oportunismo, é book, é esperteza, velocidade em comprar, vender, sair. Então, assim, eu não sei se você lembra esse trade do dólar, né? Mas também a gente começa a comentar assim, o cara comprou a 7, foi a 10, ele não saiu, tá ganhando R$750. Aí volta para 4. Então, assim, R$750 em um minuto, né? Um minuto. Aí o cara pensa assim, um pai de família às vezes trabalha o mês inteiro e não vai ganhar isso, entendeu? Então, assim, é dar o valor pro dinheiro, é meu. Quantas oportunidades dessas em um minuto? São 6, 7 horas por dia, 420 oportunidades dentro de um minuto. Só que você não precisa pegar todas, são aquelas seletivas, aquelas que são pontos mais específicos a favor da tendência primária. O contexto é todo favorável. O mercado começou a vir de acordo com aquilo que você imaginava. Então, assim, é muito difícil a gente querer, até é egoísmo nosso, viu, que quando a gente fala que vamos ensinar todo mundo o curso de formação de trader, o cara vai ser em 8 meses. Eu falo assim, eu até me considero um cara meia boca aí, mas passados-se 8 meses, eu não tinha nada com 8 meses. Eu tinha muita lenha para queimar, porque eu ainda me sentia despreparado. Só que eu não tinha nem o começo desse aprendizado, essa teoria toda que a gente está passando. Não estou falando que a gente está ensinando algo que ninguém vai ensinar, mas assim, a gente não teve o suporte de ser instruído para coisas que realmente valiam a pena. Então, assim, eu fiquei no começo, acho que 2, 3 anos, correndo atrás de coisa que não faz o menor sentido. Hoje eu vejo que não faz sentido. Assim como vocês, com o passar do tempo, vocês já conseguem ver isso que eu percebi. Só que de uma maneira talvez não tão eficaz. Por exemplo, eu vejo que ainda muita gente trata o gerenciamento de risco como se fosse... como que eu vou usar a palavra? Assim, a perfeição, né? A perfeição, é aquilo, cara. Se eu não achar 3-1, não entra. Exatamente. Enquanto eu segui o 3-1, eu não consegui evoluir. E aí eu ficava, cara, eu tô aqui a 3-1 dentro da tendência, mas não funciona. Por que não funciona? Eu fiquei me questionando. Aí eu falei, pô, mas e se eu entrar com menos, jogar coisa, e quando ele passar do topo, eu busco um alvo menor, mas eu bato mais e fecho. Começou a fluir para mim. Então, assim, para mim, o gerenciamento de risco 3-1 é como se eu falasse assim, existe um menino bonito e um menino feio. O gerenciamento 3-1 é o menino feio para mim. Mas não é porque ele não funciona. É porque eu consegui extrair valor com ele? Não. Eu criei uma regra e extraio valor com essa regra. E aí, a parte legal é que a gente vai passando esse conhecimento para frente e ao longo do tempo, quem viu isso e começou a falar, faz sentido. Nós temos muita similaridade, mas é imprescindível que eu tenha a minha forma de pensar e quem tem a dele. Assim como vocês vão ter a de vocês. Então, se não houver um entendimento de cada um entendimento próprio, para você julgar se é válido ou não é, qual a interpretação que você vai fazer, quando se faz uso, quando não vou fazer uso dessa estratégia, porque assim, ao longo do tempo você vai descobrir assim, quando você aprende análise técnica, tape reading, as pessoas taxam essas duas teorias como se fossem só isso. E, na verdade, elas são a ponta do iceberg. Porque, assim, isso aí talvez seja 5%, 10% do teu sucesso. O resto está baseado em execução, atitude, forma de pensar, velocidade. Por que 80%, 90% das pessoas que vêm para o day trade vão ficar reclamando que o day trade é difícil, que o analista passou o carro errado, que a corretora cobra corretagem cara? É porque o cara não consegue achar o problema, o real problema da situação, e de repente ele precisa criar desculpa para julgar o fracasso dele. Então,
Se vocês não tiverem esse entendimento, gente, é muito difícil ser trader. Porque todos os dias você vai se questionar, você vai se debater com o seu eu. A sua insatisfação, a sua indignação sobre todos os dias cometer o mesmo erro, sobre tá indo bem e de repente deixar voltar. Não que a gente não passou. Eu já passei por todas as fases, acredito eu, de um perdedor. Porque hoje eu não perco mais. É muito difícil eu perder. Então, assim, quando eu falo que eu não perco mais, não é que eu não saio derrotado um dia, mas, primeiro, eu tenho algumas vantagens. Por exemplo, se eu perder 2.000 hoje, 2.000 para mim é a mesma coisa que ter ganho 2.000. Não faz diferença nenhuma mais. Então, é tão natural eu perder 2 hoje e amanhã ir fazer 2, que eu não sinto mais o efeito da perda. Agora, eu passei muito para chegar aqui. Muito entre as minhas convicções, engolir o meu ego, entendeu? De mudar, você acreditar que uma coisa era correta e chegar à conclusão que aquilo que você pontuou como correto é uma farsa. Aquilo ali é de outra forma, e aí você tem que começar de novo, assumir, é difícil isso. Então, o que a gente tem que tentar passar? Uma forma nova de pensar. Uma forma de você conseguir olhar para o mercado e ver ele de uma maneira diferente. E aí eu entendo que às vezes eu falo, quem repete às vezes a mesma coisa, às vezes mudando só um exemplo, uma forma, mas eu também no começo é o seguinte, eu conto essa história, mas faz muito tempo que eu não conto. Quando eu comecei, eu sempre li assim, não, o cara tem que ter stop. O cara tem que não sei o quê, não pode alavancar. Mas o que eu fazia? Eu não punha stop e eu alavancava. E aí eu fui batendo a cabeça, aí eu ouvia isso de novo, tem que pôr stop e não pode alavancar. E aí eu alavancava e não punha stop, alavancava e não punha stop. Perdia. E todo mundo falava isso. Aí eu olhava e falei, eu sou burro pra cacete. Porque todo mundo fala isso e eu continuo executando. Até que um dia eu conheci o Bo e o Bo falou assim, gerenciamento de risco é tudo. Por causa disso, ou disso, aquilo outro. Aí, sabe como se o cara chegasse assim, a visão tá toda embaralhada, o cara passou ali, catou o rodinho no vidro, ó, limpou tudo, fez como a palavra, o jeito dele falar, atingiu da forma que eu precisava ser atingido. E aquilo fez mudar. Não que eu não conhecia, não que eu não sabia que precisava dar certo aquilo, mas a forma como me atingiu, como me tocou aquilo, foi da maneira que eu precisava ouvir. E aí eu passei a ver aquilo com outros olhos. E no caso foi o Bo. Eu não sei se com a Aliakin você já teve essas peripécias. Né? A gente sabe, acaba ouvindo isso em todo lugar. Não alavanque, não compra caindo, põe stop, não fica posicionado na notícia, mas a gente vai continuando a fazer. Aí chega a noite, você perdeu dinheiro, você fala assim, achava que ia ganhar. Mas todo dia os mesmos erros. Mas tem um dia que você, para de fazer aquele erro. E eu acredito que é a forma como você é abordado. Então, as pessoas falam assim, eu assisti o vídeo ontem, aliás, semana passada, e ontem eu vim assistir o vídeo, e eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido semana passada. Por quê? Porque ele estava com novos conceitos, estava diferente, ele estava de bem com a vida. Isso faz você visualizar coisas que você não via. Maneira de absorver as coisas. Então, é importante ver, rever, assistir, acreditar que você é capaz. Um dos maiores treinamentos meus, quando eu estou mal, e eu, em vez de treinar, eu começo a imaginar. Não fazer no demo. Porque eu descobri que no demo eu me roubava. Com certeza. E assim, eu acho que também é o caso de alguns de vocês. O cara fala, não, vou operar demo. Mas no demo eu roubo. Eu vou lá, espio o mercado, vejo o que ele fez e copio aqui, cara. É ridículo isso. Mas eu não consigo cumprir uma estratégia no demo. Então, a maneira como eu fiz para superar isso foi imaginar o trade. O mercado está andando em tempo real, eu falo, bem, está ali, agora ele vai voltar na média ali, ó, no meio da média eu venderia. O stop é onde? Eu tiro da média. Por isso que eu não tenho uma regra muito. Meio da média e tirar o stop da média. Quanto? A média está no 320, eu ponho no 405. Dou aquela da lambuja para ele passar. Mas não é uma regra que eu desenvolvi, é mental. Eu pensei, bate na média, eu vou tirar. Vendo na média, tiro o stop da média.
E comportamental do mercado, né? Porque ele respeita a bendita média. Aí você treina. Exato. Fala, ó, bateu na média, eu teria vendido ali. O meu stop está no 400, aqui eu não mexo. Aí ele cai, fala, agora eu dobro ali. Ali eu vou entrar com 4, só que é o seguinte, eu vou bater 4 ali, mas eu já vou fechar em tal ponto. Já estou imaginando tudo isso, imaginei, não pus dinheiro. É a melhor maneira de treinar. O book está ajudando, se perder, você vai criando aquele matutando, você parece um maluco, mas dentro da sua cabeça você está ali. Então, assim, é muito importante isso. E pela nossa experiência, quando a gente veio debater como seria o curso, né, ficamos acho que 2 ou 3 dias brigando, e falaram, não, tem que ser assim, assim. A gente chegou ao resumo que assim, era tudo muito simples. Não adianta eu querer enfiar teoria, porque no final, eu dou a teoria e tenho que tirar. Falei, meu, eu te ensinei isso aqui, mas você não pode usar isso. Não, com certeza. E aí vamos fazer assim, tentar puxar eles para a forma de pensar igual a gente. Quando você citou o lance do gerenciamento de risco, o pessoal pensa numa coisa mecânica, 3-1, 3-1, né? A gente quis, né, trazer esse modelo de curso justamente para tirar o lance mecânico. Teoria, tira da teoria e vem aplica exatamente aquilo que leu no livro, que assistiu no vídeo do Igor e tudo mais. Na verdade, a gente não quer que vocês executem exatamente, a gente quer que talvez vocês melhorem isso aqui, que vocês vão adaptando ao longo do tempo tudo isso que a gente passou, o que pode te ajudar e o que você tem que excluir. Foi assim comigo, com certeza foi assim com o Igor também, lapidando sempre, todos os dias, uma atitude diferente, todos os dias controlar, às vezes, a vontade de operar, está no ponto exato, mas você sabe que ainda não está tão pronto, tem um gerenciamento de risco para isso, vende risco, quando você vende risco, você tem um lote para isso, você tem uma exposição financeira para isso. Tem um lote para contra-tendência, a favor da tendência. Isso é gerenciamento de risco, não é sempre fazer com o mesmo capital e gerenciar as oportunidades, classificando elas. Eu estou comprando uma boa operação, estou vendendo uma boa operação, eu estou agindo de maneira correta aqui? Não é de risco, beleza. De risco dá para fazer? Dá, mas qual que é a estrutura que eu vou fazer? Média móvel? Comprar um fundo? Vender um topo? Um book de ofertas? Isso tudo são detalhes importantes que fogem de um conceito onde sempre tem que ser igual. Né? Exatamente. Bem, galera, eu acho que a aula de book hoje, ela terminou, né? Então, primeiramente, a gente queria agradecer. O ano aí foi bom pra gente financeiramente, porque assim a gente se tornou traders melhores, a gente teve um upgrade na nossa profissão, a gente foi contratado. E a gente queria também proporcionar para vocês uma mudança, que 2016 fosse diferente. A gente está parando aqui o curso dia 16 de dezembro, só vamos voltar no dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. Aspectos operacionais. Exato. E a partir de agora, em aspectos operacionais, emocionais, a gente vai lidar com as atitudes. Como é que a gente tem as informações? A gente sabe do book, sabe da média, sabe do MACD, sabe de que preço é o fractal, que tem um mini pivô, o tempo menor que um minuto. Então, assim, a gente precisa que vocês tenham massificado isso. Porque senão, não vai acompanhar. Não vai acompanhar por nenhum motivo. Primeiro que a gente não somos principiantes, então, assim, a gente está, teoricamente, anos-luz à frente em termos de pensamento. Se vocês não tiverem a mesma intenção, claro que aí depois vocês vão ganhar velocidade, mas quando eu falar, por que você venderia? Você fala, não, venderia porque é isso, disso, aquilo outro. Sim. Você pode não conseguir executar, mas o porquê era a operação você tem que saber. Convicção. Exato. E olha, eu não quero que você esteja certo. Eu quero que você me dê um motivo para vender, um motivo para comprar, desde que eu fale assim, puta que pariu, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, é basicamente isso. Não estou falando de acertar o trade, porque o trade, quando você entra no mercado, é com o mercado. Acabou. Você só vai fazer com que a tua analogia seja trabalhar a favor como chama? Estatística. Isso aí. A cronologia só vai ser essa. Eu vendo o risco, bato aqui porque aumentou. Eu não vou julgar se você acertou o trade ou não, porque isso que não é com a gente. Porque isso aí vai treinamento. De saber depois falar assim, aqui é uma mão maior, aqui é menor. Então, vamos pensar. Eu só quero que vocês venham assim. E aí vocês vão ver, não vai ter problema. Vocês vão perder o medo de operar, vão conseguir clicar maior quando o mercado ficar legal, deixar correr posição quando é provável, quando não é. Vão perder dinheiro, porque eu perco.
Mas vocês vão ganhar 7, 8, 10 dias consecutivos para perder um, entendeu? Isso é o que me faz diferença hoje. Acho que é só. Um Feliz Natal para quem não vai ver a gente aí no curso. Um Feliz Ano Novo. Kim tá indo do Paraná sexta-feira, né, Kim? É isso aí. Luquinha, só a produção, tá? O meu microfone tá ok aí? Tá. Então o pessoal deve estar com algum probleminha lá que não está conseguindo me ouvir. Mas é isso aí, Igão. Sexta-feira eu tô indo para Paraná, vou ficar lá com a família, trabalhar os últimos dias de pregão de lá de casa. Em janeiro eu tô aqui de volta com você e com a equipe toda. E deixo a todos aí um obrigado. Desejo a todos bons estudos, assistam as videoaulas que vão estar aí disponíveis. Lembrando aí o pessoal que teve o primeiro contato com o Book, não sai amanhã já tentando operar pelo Book. Faz os exercícios que a gente vem comentando, assiste o vídeo, chega no mercado, tenta entender, assiste o vídeo, chega no mercado, tenta entender, assimila, simula. Não tem problema, simula. Não é uma fórmula pronta, né? Então você precisa Exatamente. começar a ler condições. Não tem como falar, procura os 150 lotes, os 150 lotes da Tullet amanhã. Não pode não ser a Tullet. Pode não ser 150. Então você só tem que entender que é um lote grande, acima do padrão. Qual é o padrão? Você olha para o book, qual é o padrão? 5, 10, 15, 5, 10, 15. 80, tá fora do padrão. Entendeu? 80, 100, 150. Onde é que está o fora do padrão? Então, assim, não é um número, não é uma fórmula, ó, faz x, y, menos e igual a 2x. Nada disso. Então, assim, é só uma regra. O que está fora do padrão? O que não é comum? Você olha o book da Petro. Tenta achar o fora do padrão. É difícil. Aí você vai falar, ó, o book da Petro é embaçado, hein? 200, 300, toda casa de centavo. Aí, de repente, você vai olhar a Vale, 50, 80, 50, 80, 50, 80. Você fala, nossa, Vale tá difícil também. Mas de vez em quando você vê 500. Aí 500 é um número fora do padrão. Ali você sabe. O índice, você vai ver que o padrão é outro. Bem, irmãozão, boa viagem. Obrigado, Dia Igor. 13 de janeiro a gente tá de volta, gente. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus aí. Valeu. Valeu, gente. Grande abraço e até janeiro. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês. Grande abraço do Kim.